Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos, neste conteúdo, apresentar para vocês um exemplo prático de como mensurar o preço de uma mercadoria, pois uma mensuração de preço correta para produtos, mercadorias e serviços é vital para a sobrevivência de qualquer empreendimento. Então vamos demonstrar de uma forma prática e objetiva como você pode aplicar a fórmula do markup para a definição dos seus preços. Sou José Marta Pietro do canal Monetários. Já aproveite para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos apresentar aqui a determinação do preço de venda utilizando a fórmula do markup, que no nosso caso seria markup igual a 100 que divide 100 menos o percentual de todos os valores que envolvem a operação, ou seja, as despesas variáveis mais as despesas fixas mais a margem de lucro desejada. Vamos então ao nosso exemplo prático. Nós vamos demonstrar aqui a determinação do preço de venda utilizando a fórmula, e aqui ao lado uma breve simulação, uma fórmula que muitas pessoas costumam aplicar, que não seria a forma mais correta, em virtude de não representar os resultados esperados. Vamos supor aqui a aquisição de uma mercadoria pelo valor de R$100, e que o lucro desejado pela minha empresa, ou seja, a rentabilidade, é de 25%. Aqui já encontramos uma diferença. Por muitas pessoas, pega o valor de aquisição, calcula 25% sobre o mesmo e soma o valor do produto. Que no caso, 25% de R$100 é R$25. R$100 mais R$25, R$125. Esse então seria o seu preço de venda. Vamos supor que essa empresa venda 500 produtos. Então, pelo markup, eu teria uma receita total de R$66.666,67. O custo das mercadorias seria de R$50 mil. Seria 100, que é o valor de aquisição, multiplicado pelas quantidades vendidas. Eu teria, então, de lucro nessa operação R$16.666,67. Exatamente os 25% desejados inicialmente. Se eu simplesmente usar esse critério e somar 25% ao meu valor de aquisição, eu teria a seguinte situação. A minha receita total seria de R$62.500. A minha despesa seria a mesma, R$50 mil. E o lucro total da operação, R$12.500. Ou seja, ao invés de eu estar sendo remunerado em 25%, a minha remuneração ficou em 20%. Tivemos aqui uma perda de 5% no resultado esperado. Claro que se pode dizer que 20% ainda é uma boa margem de lucro, ou seja, uma boa remuneração. Mas não é o mesmo percentual de 25% que teria sido definido como meta de lucro para as operações desta empresa. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. Então, qual seria o cálculo aqui a ser feito? Seria igual a 100, que é a nossa fórmula, dividido por 100 menos, no nosso caso aqui, por enquanto, o único valor considerado na operação é os 25% do lucro. Então, aplicando a fórmula do markup, encontramos o mesmo valor aqui da nossa tabela. Só que na forma, ao invés de 100, eu estou utilizando o número 1. Uma vez que os valores aqui encontrados estarão demonstrados em percentuais. Então essa é uma consideração a se fazer. Se os elementos utilizados aqui para os cálculos forem em percentuais, em vez de 100, utilize aqui o número 1. Pois bem, essa seria uma primeira situação. Mas cabe lembrar que em toda operação comercial existe também a incidência de impostos. No nosso caso, vamos considerar 5%. E vamos considerar também um percentual de 2% relacionado a comissões, descontos e outros valores, que poderão contar no rol de despesa de algumas empresas. E que continua dando uma diferença. Porque nesse caso, assim como foi feito com os 25%, também esses outros percentuais foram atrelados ao valor de aquisição. Ou seja, 5% de R$100 é R$5. 2% de R$100 são R$2. E como nós vimos anteriormente, 25% de R$100 é R$25. Então, de uma forma inadvertida, muitos utilizam essa sistemática para definir o seu preço. Ou seja, calculam os percentuais relacionados às operações em cima do valor de aquisição e somam esses valores ao preço de aquisição, gerando aqui então o valor de venda, que no caso seria de R$132. Já utilizando a forma do markup, nós temos que o preço de venda seria de R$147,06. Como que chegamos a este valor? Simplesmente multiplicando o valor de aquisição, ou seja, o custo da mercadoria adquirida,
pelo valor do markup. No caso aqui, de 1,4706. Então é assim que se chega no preço de venda. É multiplicando o preço de aquisição pelo índice de markup encontrado. Vamos novamente à nossa DRE para aquela venda de 500 produtos. Só que agora nós estamos considerando os impostos que são obrigatórios e também outros valores que podem ser incidentes nas operações de determinada empresa, que seriam comissões, descontos, devolução de mercadorias, entre outros. Então esses dois valores são custos variáveis, ou seja, que vão variar mediante o volume de vendas. Vamos ver então como ficaram as nossas demonstrações de resultado. Para o segundo caso, ou seja, onde não utilizamos o markup, a receita total de vendas ficou em R$ 66 mil. Tem a incidência de 5% de impostos sobre vendas e mais 2% das deduções relacionadas a comissões e outros valores, que me deu aqui um valor total de R$ 4.620, gerando aqui uma receita de vendas de R$ 61.380. O custo das mercadorias, que seriam 500 unidades multiplicada por 100, que seria o valor de aquisição. Isso nos gerou aqui um lucro de R$ 11.380, correspondendo a 17,24%, ou seja, bem abaixo dos 25% definidos como meta para a empresa. No caso da utilização do markup, a receita total ficou na faixa dos R$ 73.530. Foram associados aqui também os mesmos percentuais de descontos de 5% e 2%, respectivamente. O custo das mercadorias seria os mesmos R$ 50 mil e o lucro seria de R$ 18.382,35, exatamente os 25% definidos pela empresa. Então vemos aqui uma diferença no resultado da empresa na faixa de R$ 7 mil, ou seja, R$ 18.380 utilizando o markup contra R$ 11.380 utilizando a metodologia da soma dos percentuais. Podemos considerar que todo negócio, ou seja, que toda empresa, para operar, depende de algumas despesas fixas, que não são ligadas diretamente aos custos e despesas variáveis. Ou seja, são aqueles valores que dependem das operações da empresa. Se ela produzir ou não, se ela vender ou não, esses valores estão ali todos os meses. E podem ser salários, aluguéis e outros valores que são necessários para a manutenção da empresa. Vamos supor que essa empresa tem uma despesa fixa média mensal de R$ 10 mil. Então, tendo agora este valor considerado, nossa demonstração do resultado, temos como lucro, sem a utilização do markup, apenas R$ 1.380, apenas 2,09%. Uma vez que não se considerou aqui as despesas fixas na mensuração do preço de venda. E na nossa outra condição, também deduzindo aqui as despesas fixas de R$ 10 mil, o lucro ficou de R$ 8.382,35. Isto é, um percentual de 11,40%. Não era para dar 25%? O que acontece é que nós não fizemos aqui a apropriação das despesas fixas no nosso índice do markup. Vamos colocar esse valor aqui, nessa segunda condição. Vamos ver qual seria o reflexo no preço de venda ao apropriarmos ao preço da nossa mercadoria também as despesas fixas no nosso índice de markup. Existem algumas divergências em relação a esta metodologia, ou seja, lançar os preços dos produtos às despesas fixas da empresa. Nós temos outros vídeos no canal onde abordamos essas duas situações de uma forma mais abrangente. Estarei deixando o link desses vídeos no final dessa apresentação para que você possa interar ainda mais sobre este assunto e tirar as suas próprias conclusões. Aqui vamos ater apenas a demonstrar os resultados apropriando ou não esses valores. Para apropriar as minhas despesas fixas ao meu índice de markup e, por consequência, ao meu preço de venda, assim como foi aqui estimado as despesas fixas médias mensais, vou também aqui lançar o valor estimado das minhas receitas médias mensais. Digamos que foi de R$ 70 mil. Com isso, eu chego a um percentual de 14,29%. Seria os R$ 10 mil dividido por R$ 70 mil. Me dá, então, em percentual, a representatividade das despesas fixas em relação à minha receita total. E agora, então, o meu índice de markup ficou em 1,86,17. E o preço de venda sugerido para a minha mercadoria é de R$ 186,17. Então, se formos agora para a nossa demonstração de resultados, o valor total das receitas seria de R$ 93.085,11. Aplicando aqui 7% das deduções variáveis sobre este valor, menos o custo das mercadorias, R$ 50 mil, aos 14,29% encontrado,
para o percentual das despesas fixas, meu lucro final ficaria em R$ 23.271,28, exatamente os 25% estipulados na nossa meta. Porém, se eu não apropriar ao meu preço de venda as despesas fixas, a minha receita total seria de R$ 73.530 e o lucro final ficaria em R$ 8.382,90, representando o resultado de 11,40% de rentabilidade para a empresa, bem longe dos 25% definidos como meta. Uma vez que apropriando ou não as minhas despesas fixas ao preço do meu produto, ela vai estar inserida nas deduções para chegar ao resultado final das movimentações da empresa em determinado período. Claro que ao compararmos o preço final das mercadorias com ou sem a apropriação das despesas fixas, fazendo-se a mesma, chegamos a um preço quase R$ 40 a mais do que se não fizermos a apropriação, o que pode tornar o preço pouco competitivo a nível de mercado. Por outro lado, qualquer problema que tivermos aqui, como por exemplo, uma queda de vendas de 500 para 300 unidades, um aumento nas despesas fixas, sem a apropriação, a empresa ficaria no prejuízo. Já com a devida apropriação, a empresa ainda conseguirá ter uma boa margem de lucro. Claro que também, vendendo mais barato, a empresa talvez consiga aumentar o volume de vendas de suas mercadorias. Digamos que passe para 600 produtos. Ela aumentaria aqui as suas receitas e alcançaria aqui uma margem de 22,05%. Por outro lado, eu posso também definir aqui uma margem de lucro menor de 15% para tornar o meu preço mais competitivo. Então são situações que cada empresa deve adequar à sua realidade. Fizemos aqui essas últimas observações para complementar as informações relacionadas à definição do preço de venda, utilizando para tal a fórmula do markup, esperando ainda demonstrar que utilizando essa metodologia de soma de percentuais não seria a mais adequada para aplicar a este processo. A título de exemplo, nós fizemos aqui a aplicação do markup para um único produto adquirido por R$ 100. Mas é importante ressaltar que, definido o índice markup para o seu negócio, esse teoricamente seria o valor aplicado para todas as mercadorias comercializadas. Vou dar um exemplo. Trouxemos aqui essa tabela, que é utilizada para a formação do preço de venda, em outro material aqui do canal, onde apresentamos o passo a passo para a definição do preço de venda de uma mercadoria. Estarei também deixando no final dessa apresentação o link do vídeo apresentando as funcionalidades da mesma e também de como poder baixá-lo gratuitamente. Eu tenho aqui os mesmos valores atribuídos para a nossa simulação, ou seja, os percentuais de distribuição. Com isso, eu cheguei aqui ao mesmo valor do markup, de 1,8617. Então, para um produto de R$ 100, nós vimos que o valor de venda sugerido seria de R$ 186,17. E como colocado, este indicador, então, poderá ser atribuído a todas as mercadorias comercializadas pela empresa. Digamos que eu tenho um produto e o custo de aquisição foi de R$ 50. Nesse caso, o meu preço de venda sugerido ficaria R$ 93,09. Um terceiro produto foi adquirido por R$ 200. O seu preço de venda sugerido, aplicando-se o mesmo markup, ficaria em R$ 372,34. Exatamente o dobro do nosso produto adquirido por R$ 100. E vamos ainda supor o quarto produto que foi adquirido a R$ 10. Seu preço de venda sugerido seria de R$ 18,62. Essa planilha permite também fazer alguns ajustes. Digamos que este valor de R$ 372 tenha ficado muito acima do preço de mercado e pouco competitivo para a empresa. Então eu posso vir aqui e diminuir a margem de lucro para este produto. Vamos colocar 15%. Passando agora o seu preço de venda para a faixa de R$ 314. Que eu quero mais uma vez demonstrar com isto que, embora a empresa tenha definido um índice markup para aplicar na mensuração do preço de venda dos seus produtos, invariavelmente ela pode adequar esses valores, diminuindo aqui a sua margem de lucro para todos os produtos ou para apenas alguns, conforme a necessidade de adequação. Muito bem, apresentada aí essa metodologia de formação do preço, fazendo-se valer da fórmula do markup, esperamos contribuir para que você venha mensurar seus preços da forma mais adequada possível e que não venha sofrer nenhum tipo de prejuízo futuro em função dessa importante tarefa.
Lembrando que temos outros vídeos aqui no canal tratando sobre esse assunto de mensuração de preço de vendas, seja para empresas comerciais, indústria, serviços, estão disponíveis para que você possa acessar e buscar cada vez mais aprimorar o desempenho do seu negócio. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. E se você gostou deste material, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço imensamente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.